Deus, santo é teu nome. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa palavra que estamos iniciando aqui hoje seja uma palavra, meu Deus, para a edificação da nossa fé, em nome de Jesus, que possamos crescer cada dia mais e mais no conhecimento e na obediência da Tua Palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Aqui, irmãos, é uma recomendação do apóstolo Paulo para os discípulos, né? Para Timóteo, que era seu filho na fé. E essa recomendação serve para nós nos dias de hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, amém? Diz assim: Tu, pois, meu filho meu, para você ver, Jesus Cristo usa o apóstolo Paulo para chamar nós de filho meu, amém? Que coisa linda, né? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A palavra graça aqui não se refere à capacidade que Deus nos dá para que possamos viver de acordo com a palavra dele. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. A dinâmica do reino de Deus é assim, ó, a gente aprende com alguém que nos ensina para que possamos ir e ensinar a outros. Amém? Glória a Deus. Aquele crente que aprende só para si e mais ninguém é o tipo de crente que ele não está cumprindo bem com o propósito da palavra de Deus. Aquilo que de mim ouviste, né? Aquilo que de mim aprendeste, você deve então praticar e estar preparado para ir e ensinar para outros. Amém? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 agora, amém? Capítulo 2, versículo 3 diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Por que Paulo pedia que Timóteo participasse com ele do seu sofrimento? Quando Paulo escreveu para Timóteo, irmão, Paulo estava preso. Ele estava ali preso no cárcere em Roma por causa da pregação do Evangelho. E estava feliz por poder padecer torturas e perseguições por causa do Evangelho de Jesus. E para que Timóteo não ficasse desanimado ao ver o seu mestre preso, ele dizia assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Então, amado, quando nós vemos alguém que é um líder, que é um exemplo de pessoa idônea, sofrendo perseguição, às vezes até preso por causa do Evangelho, nós não devemos ficar tristes e esmorecer e desistir da carreira da fé. Nós devemos usar isso como estímulo para que possamos também estar preparados para sofrer por causa do Evangelho. Esse Evangelho da prosperidade que vemos hoje, né? Vamos abrir uma igreja, vamos juntar as pessoas, vamos crescer, vamos prosperar. Esse evangelho aí, que se o camarada conseguir comprar bons carros, boas casas, é porque ele está sendo abençoado. Esse evangelho, irmão, tudo bem. Deus prospera as pessoas, a pessoa pode comprar bons carros, comprar boas casas, comprar coisas de bens para essa vida. Mas também Deus pode permitir a pessoa passar por luta. Né, pastor Elite? Quantas vezes homens de Deus passam por luta, passam por tribulação, são caluniados, são injustiçados. E aí, é nessa hora que nós vamos ver se a pessoa está vivendo mesmo o reino de Deus ou não. Porque se ele dizer que está vivendo o reino de Deus só na paz, só na felicidade, é muito fácil. Amém? Então ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Né? O que é que o bom soldado faz? Teve um exército
de um imperador que estava preparado para a guerra, para enfrentar o inimigo. E o imperador sabia que o seu exército era pequeno diante do exército do inimigo. Aí quando o inimigo falou que estava vindo, guerra contra ele, o que ele fez? Ele chamou um batalhão de soldados na beira da praia e para demonstrar para o inimigo que os seus soldados eram homens determinados, falou assim: marchem todos em direção ao mar. Aí o soldado, o pelotão com seus comandados, foram marchando assim em direção ao mar, e foram entrando na água do mar, na praia, foram marchando, e o rei ordenando: continue marchando. E eles foram marchando, até que um por um foi afundando, com o peso da armadura, com o peso dos equipamentos, foi afundando assim, e mais de 200 soldados afundaram e morreram em obediência à palavra do rei. E aí o inimigo cresceu muito. O que é isso? Os seus soldados são assim tão determinados a ponto de obedecer uma palavra sua e sacrificar a própria vida? Aí o inimigo, o que o inimigo fez? O inimigo perdeu a coragem de querer enfrentar aquele rei. Porque o inimigo é assim, mas o inimigo quer ver se nós somos determinados ou não. Porque o crente frouxo, o crente calça caída, que qualquer coisinha desanima, o inimigo faz isso aí, não tem força para me vencer, porque ele não tem determinação. Então aquele rei venceu a guerra sem disparar uma flecha contra o inimigo, só pelo fato de ter um pelotão de soldados à sua disposição, que estavam dispostos a cumprir o que fosse determinado pela sua palavra. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nós lembramos do tempo de vitória daquele famoso lutador de boxe, que é o chamado A Fera. Você lembra dele, Leandro? Você não gosta de assistir luta de boxe? Foi nos anos 90, nós éramos novinhos ainda, de 18 anos. Aquele famoso lutador de boxe conhecido como A Fera, o nome dele era Mike Tyson. Então o Mike Tyson, irmãos, ele era um lutador invencível. Por quê? Porque ele seguia rigidamente as normas que eram estabelecidas para a prática do exercício do boxe. Aí depois caiu na gandaia, caiu na cerveja, começou a usar muitas drogas, prostituição, começou a não obedecer mais os comandos do seu treinador, foi preso. O cara que era um exemplo de atleta foi preso, e lá na cadeia deu de se converter ao Islã, mudou o nome para Mahomet. Aí saiu da prisão e achou que estava com o mesmo estilo de antigamente e desafiou quem quisesse lutar contra ele. Aí foi um camarada lá que ganhou $800 mil só para ter uma luta com ele. No primeiro instante da luta, o adversário, com menos de 30 segundos, ganhou um socão na cabeça e já desmaiou. e foi dada vitória para o Mike Tyson. E o outro ganhou $800 mil só pelo fato de lutar com ele. E aí existia um homem, ou ainda existe, sei lá, se não tiver morrido, o tal de Evander Holyfield, a saga de um campeão. Evander Holyfield é lutador de boxe, evangélico, temente a Deus, obediente, obedecia direitinho o seu treinador. Aí o Mike Tyson desafiou ele. Aí ele foi. Ele foi para cima do Mike Tyson, e o Mike Tyson suou a camisa para vencer ele e não conseguiu. Ele foi a nocaute. Aí passados 6 meses, o Mike Tyson pediu a revanche de novo. Aí tentou lutar contra o Holyfield de novo. O Holyfield vestiu uma capa, escrito assim na capa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 2, versículo 7. E quando o Mike Tyson foi para cima dele, que não conseguia de jeito nenhum derrotar ele, o Mike Tyson foi, abraçou com ele e mordeu a orelha dele, arrancou um pedaço da orelha do Evander Holyfield. E aí a luta deu por encerrada e o Mike Tyson perdeu. E a partir daí nunca mais
o Mike Tyson, conhecido como a fera indomável, conseguiu sobressair nesse esporte chamado boxe. Por quê? Porque ele se deixou levar pelos vícios, pela carnalidade, pela desobediência. Aqui diz assim no versículo 5: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Tudo nessa vida tem normas, irmãos. Tudo nessa vida. Se a pessoa quiser ser um cristão, ele tem que saber que ele tem que estar preparado para obedecer normas, obedecer as normas do Evangelho, que o caminho é estreito e é apertado, o caminho da salvação. Largo e espaçoso é o caminho da perdição. Esse caminho não tem norma, não. A norma é quando você vira escravo de Satanás, que tudo que você quer que ele faz, tudo que ele quer que você faz, se você não fizer, ele te castiga e ainda te leva para o inferno. Pondera o que acabo de dizer. O que é ponderar, irmão? Ponderar é meditar, pensar, refletir. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Muitas vezes o crente dizia e fala assim: eu dizerei, porque o meu pastor não me ensinou direito o caminho que eu devia andar. Diga assim: mas quem ensina é o Espírito Santo. E aqui ele está dizendo, olha o que o Espírito Santo está dizendo: pondera o que acabo de dizer. Por quê? Porque eu digo assim: o Senhor, aponta para cima, o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Eu tinha um tio que faleceu. Ele era analfabeto de pai e mãe, Ana de mãe e Beto de pai. Analfabeto de pai e mãe. Ele não sabia ler, não, mas era um homem que tinha um conhecimento, um entendimento da palavra de Deus. Por quê? Porque é isso aqui, irmãos. O próprio Senhor, diga assim, o próprio Senhor nos capacita a entender o caminho da salvação. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então o apóstolo Paulo estava mandando Timóteo lembrar de Jesus, porque por causa de Jesus ele estava sofrendo algemas como um malfeitor. Só que Paulo não era malfeitor. Estou sofrendo algemas como um malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Amém, irmãos? Diga-se a liberdade. Diga-se a liberdade está dentro de nós. A liberdade está dentro do homem, irmão. Não importa se ele está vivendo num ambiente fechado, recluso, ou se ele está vivendo livremente. A liberdade está dentro da pessoa. Amém? A liberdade de poder servir a Deus sem ser dominado pelos vícios, sem ser dominado pela carnalidade. Porque a carne, a Bíblia diz lá em Gálatas, se não me engano, capítulo 6, que a carne luta contra o espírito. E as obras da carne é o quê? Prostituição, avareza, bebedice, glutonaria. Mas as obras do fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, compreensão, mansidão. Amém? Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus como eterna glória. Preste bem atenção nas primeiras palavras desse versículo. Preste bem atenção. Por essa causa tudo suporto, por causa dos eleitos. Paulo sabia que tinha que suportar todas as coisas para quê? Para servir de exemplo para as demais pessoas. Um dia eu falei com um amigo meu que quem segue a Deus, ele não vive só para si. Diga assim, nós que servimos ao Senhor, não vivemos só para nós, vivemos em função de outras pessoas. É verdade, irmãos.
Nós que somos crentes não vivemos só para nós, vivemos também em função de outras pessoas. Por quê? Porque as outras pessoas querem ver em nós o exemplo. Né? Como é que eu vou pregar para as pessoas que eu tenho que ser um pai de família obediente, correto, honesto? Como que eu vou ensinar isso para o meu próximo se eu, como pastor, se eu, como pai, como marido, não der o exemplo? E às vezes custa caro, irmãos. Às vezes você ser um exemplo, às vezes a pessoa ser um exemplo custa caro. Quantas vezes, pastor, a gente só está na fila do banco? Você está na fila do banco, a pessoa vai chegando, vai entrando na sua frente e dá aquela raiva, aquela vontade de brigar com a pessoa. Você está na minha frente, você não vê que eu estou aqui primeiro, porque você está tomando meu lugar. Aí você para e pensa, não, eu não posso. Eu não posso perder minha paciência, eu não posso ficar nervoso, porque eu tenho que ser exemplo. Está entendendo, irmãos? Às vezes a pessoa vai te voltar um troco, ela até te volta um troco a menos, alguns reais. R$1 ou R$2 a menos, e vem aquela ira de você brigar por causa de R$1 ou R$2, porque é seu suor. Mas o Espírito fala assim: calma, tenha paciência, não briga por causa de pouca coisa, não. Eu tenho mais para te dar. Então Paulo fala que tudo eu suporto por causa dos eleitos. E dá que alguém na fila do banco, só te observando, lá, fulano cortou a fila, então na frente de ciclano, vamos ver qual vai ser a reação dela. Eu sou um homem, irmãos, que eu pedi a Deus para me dar paciência, porque eu brigava à toa, qualquer coisa eu ficava nervoso, xingava as pessoas, depois eu pus a mão na cabeça: meu Deus, eu não posso ser assim, Senhor. Eu tenho o Espírito do Senhor dentro de mim, Pai. As pessoas vão ver eu brigando por qualquer motivo, vai perguntar que tipo de crente que eu sou. Porque a Bíblia diz assim: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. E essa lição é difícil, irmãos. Querer as bênçãos de Jesus é fácil, mas querer ser como Jesus é difícil. Porque ele diz assim: aprender de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Amém? Tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, como eterna glória, como eterna recompensa. Fiel é essa palavra: se já morrimos com Ele, também viveremos com Ele. Diga assim: quem serve a Deus, quem serve a Jesus, está morto para o mundo. Diga assim: quem serve a Jesus está morto para o mundo, mas vivo para Deus. Amém? A pessoa fala assim: um dia uma mulher, filha de pastor, conversando com outro pastor, falou assim: não, você é tão chato, né? A gente não pode ir numa discoteca, não pode ir numa dançanteria, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A pessoa, quando fala isso, irmãos, que ser crente é chato, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, diga assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não é que você não pode fazer, você pode fazer sim, só que não te convém fazer, né, pastor Natália? Todas as coisas não são lícitas, ninguém te proíbe de nada. Ninguém te proíbe de fumar, ninguém te proíbe de beber, ninguém te proíbe de se drogar, ninguém te proíbe de prostituir. Todas as coisas te é lícita, mas nem tudo te convém. Quando a pessoa fala que ser crente é sem graça, é por quê? Diga assim: a pessoa ainda não morreu para o mundo. Amém? Temos que morrer para o mundo, irmãos. Se nós não morrer para o mundo e viver para Deus, nós vamos viver uma vida de escravidão, sendo escravo da nossa carnalidade, das nossas vontades. E a nossa vontade não só leva para aquilo que é ruim, só leva para aquilo que é ruim, só leva para aquilo que nos dá prejuízo. Fiel é essa palavra: se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos. O que é perseverar? Perseverar é você insistir no caminho que é certo. Diga assim: insistir no caminho que é certo.
Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Ao você ver, irmãos, reinar. O que é reinar? Diga-se, reinar é dominar sobre todas as coisas, principalmente dominar a si próprio. Né? Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se formos infiéis, essa palavra ser fiel, irmão, às vezes a pessoa pensa que ser fiel é só ser fiel com o cônjuge, né? Mas a palavra aqui, ser infiel, é ser também fiel a Deus. Se sermos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, irmãos, eu deixo essa palavra para a meditação, amém, em nome de Jesus. Feche teus olhos, amém. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude a seguir essas orientações. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essas orientações que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para nos dar, nós possamos conseguir, meu Deus e meu Pai, obedecer essas orientações. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos dar a bênção apostólica. Quinta-feira teremos aqui o santo culto, né? Ciclo de oração das irmãs, né? O ciclo de oração rompendo de fé, a pastora Danite aqui na frente, conduzindo esse trabalho, a pastora Natália e os demais irmãos, amém? Que o amor de Deus Pai, com o amor de Jesus Cristo, a graça, a comunhão com o Consolador do doce Espírito Santo, seja conosco não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Está encerrado.